Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, como vocês já viram pelo título do vídeo, hoje vai ser mais um vídeo voltado para os assuntos trans, tendo como gancho o último vídeo que eu postei sobre o assunto, onde eu começava o vídeo fazendo uma pergunta. Vocês acham que identidade de gênero e orientação sexual podem ser influenciados pela família? Mas agora continua assim o foco nessa pergunta, mas assim de uma forma mais abrangente. Vocês acham que orientação sexual ou identidade de gênero podem ser influenciados por quem quer que seja, por amigos e tudo mais, tá? Por quê? Porque eu vou contar uma historinha assim pessoal que aconteceu na minha vida na infância, né? E eu sei que o povo gosta desses assuntos assim, onde a gente divide histórias, a gente compartilha e as pessoas podem se identificar ou não, tá? Então, depois da vinheta, eu vou contar uma historinha e fica de novo a pergunta. Vocês acham que identidade de gênero ou orientação sexual podem ser influenciados por quem quer que seja? Tá? Depois da vinheta. Oi, gente, estou de volta, né? E como eu falei para vocês antes da vinheta, hoje a gente vai discutir de novo se orientação sexual ou identidade de gênero podem ser influenciados por quem quer que seja, tirando um pouco o foco da família, né? Como vocês sabem, há 2 semanas atrás eu recebi uns comentários assim no Instagram e eu usei esses comentários para criar um vídeo aqui no YouTube. E aí eu lembrei de uma história que aconteceu comigo na infância, né? Que eu vou contar aqui com vocês e eu quero de novo deixar a pergunta no ar. Vocês acham que identidade de gênero ou orientação sexual podem ser influenciados por quem quer que seja? Tirando um pouco o foco da família, porque dessa vez eu vou falar de amigos, companhias, né? E é isso. Vou contar aqui pra vocês uma história que aconteceu comigo na infância, né? Eu devia de ter, sei lá, uns 10, 11 anos e pela primeira vez na vida eu fiz um amigo, né? Geralmente eu sempre andava com as meninas e tudo mais, e acho que foi a primeira vez na vida que eu fiz uma amizade com um menino. E aí, tipo, ele era bem popular entre os garotos e tudo mais, ele jogava muito bem bola, ele era um goleiro, jogava até em times assim aqui da cidade, do Petrô, do Campo de Serrano, essas coisas. Quem é de Petrópolis sabe do que eu tô falando. Mas ele era bom assim nos esportes, ele se dava bem com os garotos e tudo mais. Um pouco diferente do meu caso, porque se vocês me conhecem, já viram outros vídeos aqui onde eu falo sobre a minha vida, onde eu falo sobre a minha infância e tudo mais, eu nunca me dei bem com os garotos, né? E essa foi a primeira vez que eu me dei bem com esse garoto específico. Então, assim, ele era popular, assim, entre os garotos e tudo mais. E ele jogava bem bola e tudo mais, diferente de mim, né? Mas a gente tinha uma coisa em comum, que era o quê? O videogame. A gente gostava de jogar videogames juntos, né? Às vezes eu ia pra casa dele, às vezes ele vinha aqui pra minha casa e tudo mais. E era uma coisa que a gente tinha em comum. Até então a gente se encontrava depois da aula, eu ia na casa dele, ele ia na minha casa. E a gente jogava muito videogame, né? Era uma coisa que a gente gostava de fazer. Mas na escola, geralmente eu andava com as minhas amigas, né? Sempre com as meninas, e ele andava lá com os garotos, ele jogava bola na hora do recreio e tudo mais, na educação física, ele mandava muito bem. Como eu falei, o esporte era uma coisa assim que fazia ele se entrosar com os meninos. Diferente de mim, né? Que eu nunca me entrosei direito com os meninos. E dessa vez foi a primeira vez. Foi a primeira vez, assim, eu devia de ter, não sei, uns 10, 11 anos. Mas aí tá. A gente passou esse ano assim, ele indo na minha casa, eu indo na casa dele e tudo mais, pra jogar videogame, né? E era o que a gente tinha em comum, porque na escola a gente nem andava muito junto. Ele andava com os meninos, jogava bola e eu ficava com as minhas amigas, como eu já falei aqui pra vocês. Mas o que aconteceu? No ano seguinte, né, mudaram a gente de turma, né? E a minha mãe até foi na escola para perguntar: nossa, mas se dão tão bem, né? Por que que não pode voltar, botar na mesma sala e tudo mais? A diretora foi e falou para minha mãe que a mãe dele pediu para mudarem a gente de turma, né? E, enfim, eu não sei. Isso eu só fiquei sabendo anos depois, né? Minha mãe não me contou naquela época, ela me contou depois que eu já tinha crescido e tudo mais. Então, assim,
E no ano seguinte, eu senti que aquele garoto que eu ia na casa dele jogar videogame, ele vinha aqui na minha casa jogar videogame, ele fingia que não me conhecia. A gente fazia curso de inglês no mesmo curso, a gente fazia cultura inglesa, e quando a gente se cruzava, a gente nem se falava mais, né? E isso assim, de um ano para o outro. E a mãe dele pediu, né, pra mudar a gente de sala e tudo mais, e eu senti uma diferença comportamental com ele, dele e comigo, né? Então, assim, alguma coisa fez com que a mãe desse garoto pedisse pra mudar a gente de turma. Talvez ela achasse que eu poderia influenciar ele em alguma coisa nessa parte de orientação sexual, identidade de gênero, enfim, porque eu já tinha um jeito mais. Os meus trejeitos já mostravam que eu tinha alguma coisa diferente, né? Como eu já falei aqui pra vocês em outro vídeo, tem um vídeo da minha infância, da minha adolescência, enfim. O meu jeito sempre foi, a minha essência sempre foi assim, muito voltada para o universo feminino e tudo mais, os meus interesses, os meus trejeitos, o jeito que eu falava, o jeito que eu queria meu cabelo, o jeito que. Enfim, eu acho que no fundo, eu sempre fui muito fiel aos meus instintos e fiel aos meus interesses, né? Fiel ao meu jeito. E eu acho que isso, de certa forma, incomodou um pouco a mãe dele, que talvez já percebia alguma coisa em mim. E a gente jogava muito videogame junto, eu ia na casa dele, ele ia na minha. Enfim, ela pediu para mudar para mudarem, né, a gente de turma. E a gente passou a adolescência inteira se cruzando também, porque ele fazia cultura inglesa. Mas a gente não se falava mais, né? Teve uma diferença assim muito grande de um ano para o outro. E enfim, gente. É, Aí o que acontece? Anos depois, o Facebook. O Facebook é um pouco fofoqueiro, né? Vocês devem saber disso. Aí o Facebook me sugere esse cara, que era meu amigo de infância, já adulto. O Facebook me sugeriu, né? Eu não vou citar nomes, mas ela tava lá. Sugestão de amizade, fulano de tal. Aí eu, gente, né? Eu, curiosa que sou, também fui futucar o perfil, né? E, enfim, gente, pelo que eu sei, foi fazer faculdade em Campinas e tudo mais, saiu daqui de Petrópolis. E eu também morei em São Paulo durante um tempo. Então eu via que tinha um monte de amigo em comum gay, né? Pessoal que às vezes ia para Campinas, que ia para uma festa no interior, e a gente tinha alguns amigos em comum gays. Então, assim, gente, aí eu descobri que ele de fato ele é gay. Hoje em dia ele é gay, acho que tem um namoradinho, tem um namorado já há bastante tempo. E, enfim, eu acho que na infância a mãe dele já percebia alguma coisa nele e achava que era eu que estava influenciando. Então ela pediu para mudarem a gente de turma e tudo mais. E, enfim, gente, a gente se separou, a gente nunca mais falou, a gente não andava mais juntos. E, enfim, o destino se cumpriu. O que ela achava que era eu influenciando era o filho dela, né? Ela pediu pra gente mudar de turma e tudo mais, mudaram, a vida seguiu, os destinos, eu segui minha vida, ele seguiu a dele, mas ele não fugiu do que talvez ela estava achando que era eu que estava influenciando, né? Então, assim, aí eu fui, né, contar pra minha mãe. Aí eu falei, mãe, não sei o quê. Aí a gente começou a fofocar. E foi nessa que ela me contou que a mãe dele pediu pra mudarem a gente de turma, sabe? Então, assim, a mãe dele já percebia alguma coisa e estava achando que era eu que estava influenciando em alguma coisa. E, assim, quando a gente tem 11, 12 anos, geralmente é quando as coisas começam a acontecer com relação a dar uns beijinhos e tudo mais, namorinho, assim, de pré-adolescência, de adolescência, mas entre a gente nunca teve nada. Então, assim, é, nunca aconteceu nada que a mãe dele pudesse ter visto e não tivesse gostado e tudo mais, pra pedir isso. Eu acho que ele era meu amigo, amigo mesmo, amigo de videogame, apenas. A gente nunca deu uns estalinhos nem nada do tipo. Mas, enfim, a mãe é sempre a primeira a saber, né, de alguma coisa, a perceber alguma coisa, e eu acho que a mãe dele já estava percebendo alguma coisa nele.
E ela tava achando que era influência minha. Então, moral da história, gente. A mãe desse meu amigo, ela pediu pra mudar de turma, a gente nunca mais falou, seguimos a nossa vida, mas o destino dele se cumpriu e talvez ela tava querendo evitar isso, achando que fosse influência minha. Então, fica aí a pergunta mais uma vez: vocês acham que orientação sexual e identidade de gênero pode ser influenciada por quem quer que seja? Eu acho que não. E eu trouxe essa história para mostrar para vocês, né, que o que tiver que ser, vai ser com relação a isso, né? Não tem influência, não tem influência da família, não tem influência, né, de amigos, enfim. O que tiver que ser, vai ser. E viu como é legal esses comentários de Instagram que a pessoa vem destilando ódio pra gente? Porque cria temas, e as pessoas gostam de ouvir histórias. Então eu lembrei dessa história e vim aqui dividir com vocês. Me deixa aqui nos comentários se vocês acham que orientação sexual ou identidade de gênero pode ser influenciada por quem quer que seja. Eu continuo achando que não, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.